Boa noite! Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite, amém? Nossa quarta da expansão, nesse mês de novembro e dezembro. Muitas coisas Deus tem para fazer nessas quartas, amém? Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: que bom que você veio. Amém? Que bom que vocês vieram, sejam bem-vindos a essa celebração. Agora olha para essa pessoa novamente que está do seu lado e diga para ela o seguinte, pergunta para ela: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida? Não, mas você vai perguntar com autoridade: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida? Aí você vai dizer para ela o seguinte: ainda tem expansão para você em 2025. Não, acho que você não entendeu. Se sou eu recebendo essa palavra, eu dou glória a Deus bem alto. Olha para essa pessoa de novo que está do seu lado, de novo, olha para ela de novo e diz: ainda tem expansão para você em 2025, aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz com a sua presença aqui nessa noite, que alegria ter você com a gente. Estou com muita expectativa também para aquilo que Deus ele vai falar conosco hoje. Eu quero te convidar a você gerar essa expectativa junto comigo, para aquilo que Deus tem a derramar sobre nós nessa noite. Eu quero te convidar a você pregar junto comigo. Vocês aceitam esse convite, gente? Vocês pregam junto comigo? Amém? Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas, ou praticamente 100% delas, vieram do trabalho, vieram da faculdade, vieram de algum compromisso. Então, para você não ficar desanimado, para você não dormir, você vai me ajudar aqui na mensagem, amém? Amém? Então, abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo, a partir do verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E vocês e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui na tua casa para termos um tempo e prestarmos um culto ao Senhor. O Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, nós pedimos, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos vê-lo nessa noite. E que cada um dos meus irmãos, juntamente comigo, possamos sair daqui nessa noite transformados pelo poder da tua palavra. Que a tua palavra quebrante o nosso coração, que ela entre como espada afiada dentro do nosso coração e gere a transformação que nós precisamos. Que possamos sair daqui hoje com a nossa fé renovada, que possamos sair daqui hoje com o nosso espírito empoderado para vivermos tudo o que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como os irmãos sabem,
nós estamos num ano de expansão aqui na nossa igreja. Deus deu uma palavra para nós no começo do ano. E quantos testemunhos nós temos colhido da igreja expandindo, de irmãos expandindo, seja em qualquer área, financeira, profissional, no casamento, filhos. Então nós caminhamos debaixo de uma palavra. E o Senhor nos deu essa direção para esses 2 últimos meses do ano, que as nossas quartas-feiras seriam as quartas da expansão. Porque nós cremos e nós temos fé que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? Amém? Lembra que vocês vão me ajudar, vocês vão pregar junto comigo, gente, amém? Então nós temos fé para crer que o que não aconteceu em 10 meses, Deus pode fazer em 2 meses, amém? Amém? Sabe o que diz o dicionário sobre a palavra expansão? A palavra expansão no dicionário tem como significado qualidade do que se alarga, amplia, cresce, crescimento. Amém? Então ainda tem crescimento para você em 2025. Ainda tem crescimento no teu casamento em 2025. Ainda tem crescimento nas tuas finanças em 2025. Ainda tem crescimento na tua vida financeira em 2025. Ainda tem crescimento principal na tua vida espiritual em 2025. Ei, você não vai terminar espiritualmente do mesmo jeito que você começou em 2025. Tem expansão na sua vida espiritual. Tem experiências sobrenaturais que você ainda vai viver com Deus ainda esse ano. E vai começar nessa noite, amém? Então diga para essa pessoa que está do seu lado, vai começar nessa noite. Então prepare o teu coração. Meus irmãos, o texto que nós lemos conta a história da viúva e do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o discípulo do profeta Elias. E quando Elias estava subindo aos céus, Eliseu pediu, me dê porção dobrada da tua unção. E se você for olhar a Bíblia, você vai ver que Elias realizou 7 milagres. E Eliseu, que pediu porção dobrada, tem historicamente registrado na Bíblia 14 milagres, o dobro de Elias. E naquela época os profetas eram a voz de Deus para o povo. Repita comigo, a voz de Deus. Os profetas eram a voz de Deus para o povo. Então, em determinado momento, uma viúva que tinha acabado de perder o seu marido, e naquele contexto da história, a mulher era completamente dependente financeiramente do homem. Então, quando o homem morria, a mulher não tinha nada, não tinha como se sustentar, se autossustentar. E aconteceu que o marido daquela mulher, então morre, e deixa aquela mulher com 2 filhos e com muita dívida. E quando você vai ler esse contexto, esse texto que nós lemos, não se sabia muito sobre o seu marido. O que se sabia sobre o marido daquela mulher é que ele era um discípulo dos profetas e um homem temente a Deus. E aí nós lemos a história e você consegue observar apenas a leitura do texto, que é um texto onde Deus transforma a escassez daquela viúva em abundância. Mas nessa noite eu queria trazer para o nosso contexto, para aquilo que eu e você podemos desfrutar e aprender com esse texto. E quando nós olhamos para aquela mulher, faltava algo para ela. Ela tinha uma necessidade. E aquele homem então, representando Deus para o povo, intervém e aquela necessidade é suprida. Não apenas suprida, mas ela desfruta de uma abundância de Deus. E às vezes nós somos levados a pensar que sempre nos falta algo. Se eu tivesse mais dinheiro seria diferente. Se eu tivesse mais tempo seria diferente. Se eu tivesse mais recursos, mais conhecimento seria diferente. E às vezes a nossa mente tende a nos levar sempre a pensar que falta algo. Sempre falta algo, mas se eu tivesse isso, eu experimentaria o mais de Deus. Se eu tivesse isso, eu experimentaria o sobrenatural de Deus. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse num curso, se eu tivesse fazendo isso. E a gente sempre resume a algo que está faltando. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que
Deus, Ele não precisa de mais para fazer algo na nossa vida. O que Ele espera de nós não é mais, não é aquilo que está faltando. O que Deus espera de nós é a nossa disponibilidade, a nossa fé e a nossa obediência. Repita comigo: disponibilidade, fé e obediência. E aquela mulher então, tudo que ela tinha, o texto vai dizer que era uma botija de azeite. Vamos trabalhar a nossa mente como se isso aqui fosse uma botija de azeite, que era tudo que aquela mulher tinha, amém? E era tudo que ela tinha, e ela precisava ela estava apresentando uma necessidade para o homem de Deus, e tudo que ela tinha era uma botija de azeite, era uma vasilha de azeite. E talvez para você, como foi para ela, isso não é suficiente para resolver os problemas. Talvez você olhe para você e você acha que o que você tem nas mãos não é suficiente para resolver os seus problemas. Até que você procure a pessoa certa. Aquela mulher então sabia que o que ela tinha parecia pouco para resolver os problemas, mas ela foi naquele que era a voz de Deus para o povo. O que eu quero que você entenda é que eu não sei o que você está passando, eu não sei aonde você precisa de uma expansão na sua vida, mas pode parecer pouco o que está nas suas mãos, mas se você for na pessoa certa, eu acho que você, gente, me ajuda aí. Se você for na pessoa certa, o que antes era um sinal de escassez, se transforma em um sinal de abundância. Amém? Eu queria trazer aqui nessa noite alguns princípios. Pastor, o que eu preciso fazer então para que, igual aquela viúva, eu possa experimentar o mais de Deus? O que eu preciso fazer, pastor, como aquela viúva que só tinha uma botija de azeite? O que eu preciso fazer hoje para que eu possa experimentar o sobrenatural de Deus, a expansão de Deus, as promessas de Deus na minha vida? Amém? E o primeiro princípio, se você quer viver uma expansão sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa ter um histórico com Deus. Olha o que o texto diz, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Eu vou pedir para a mídia colocar aqui o texto atrás. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: e tu sabia que ele temia o Senhor. Então aquele homem não era qualquer um. Aquele homem não estava perdido. Aquele homem tinha um histórico com Deus. Era um homem temente a Deus. O problema é que muitas das vezes nós queremos a expansão de Deus na nossa vida, nós queremos a multiplicação, nós queremos o milagre, mas nós não temos história com Deus. Nós não temos um relacionamento com Deus. E aí nós estamos mais preocupados em construir a nossa própria história, em construir o nosso próprio império, mas sem vida com Deus. Deixa eu te falar, se não tem vida com Deus, não tem fundamento. Se não tem vida com Deus, não tem fundamento. E aí nós vemos uma cultura de pessoas que não tem secreto, uma cultura de pessoas que não conhecem o ambiente da presença de Deus, uma cultura de pessoas que não amam a palavra de Deus e ainda assim querem viver as promessas. Mas se eu e você queremos a expansão de Deus, a multiplicação, o sobrenatural, nós precisamos ter um histórico com Deus e não sermos pessoas sem temor, pessoas sem relacionamento. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 9, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então não tem como a gente querer ser pessoas mais cultas, pessoas mais sábias, a gente querer os resultados de Deus, sem uma vida de temor a Deus. Tudo começa, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E olha o que a Bíblia diz, Provérbios 22, versículo 4,
a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Pastor, eu quero viver uma vida honrada. Pastor, eu quero ter riquezas. Pastor, eu quero ser próspero. Pastor, eu quero que a minha descendência, a minha família viva uma vida abundante, a vida que o Senhor preparou para nós. Sabe, a honra, a riqueza e a vida são recompensas do temor ao Senhor. Então não queira as coisas de Deus sem ter um histórico com Deus. Pare de focar na sua própria história e comece a gerar um relacionamento com o Senhor. Comece a gastar mais tempo no seu secreto. Ora mais. Ore mais. Jejue mais. Leia mais a palavra. Adore mais ao Senhor no teu quarto, no teu carro, no teu trabalho. Sabe, às vezes a gente acha que o nosso tempo com Deus precisa estar numa caixinha. E aí por conta disso você não consegue criar um histórico com Deus. Ah não, eu só vou orar a Deus quando eu chegar em casa, e aí eu vou dobrar os meus joelhos, e é assim que eu vou falar com Deus. E aí você passa o dia no trabalho, chega em casa cansado, e aí você não consegue orar. Mas sabe, por que não aproveitar o trajeto? Você está no ônibus, comece a orar e ler a palavra no trajeto do ônibus. Você está no trem já perilotado, coloca um fone de ouvido, comece a ouvir a palavra. Comece a orar num ambiente completamente disponível. Porque se nós formos esperar a condição perfeita, a gente pode se perder na nossa rotina. Mas aí nós precisamos tratar Deus como prioridade. Eu não vou perder Deus na minha rotina. Deus tem a prioridade da minha rotina, e as outras coisas vêm depois. Então, em primeiro lugar, para você ver a expansão de Deus, você precisa ter um histórico com Deus. Aquela família tinha um histórico com Deus. Ei, se tem histórico com Deus, fique tranquilo que Deus honra e Deus te favorece. Se a sua casa tem histórico com Deus, pode ser a circunstância que for, que Deus ele honra aquele que é fiel. Segundo princípio, para você viver a expansão de Deus, o mais de Deus, você precisa entender que você tem o suficiente para Deus fazer o sobrenatural. Eu vou repetir. Você tem o suficiente para Deus fazer o sobrenatural. Versículo 2, segundo livro de Reis, capítulo 4. Eliseu perguntou-lhe: mulher, como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que você tem em casa? A tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que você tem em casa? A tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que você tem em casa? O que para você parece que não é suficiente, mas Deus colocou nas suas mãos? Na Bíblia, nós vamos ver um exemplo. Jesus estava pregando para uma multidão, e a multidão inteira estava com fome. E aí aparece o menino. Quantos conhecem essa história? E o que aquele menino tinha? 5 pães e 2 peixes. O que você tem nas suas mãos? Sabe o que Deus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? A multiplicação. Parecia pouco mediante uma multidão de 5.000, 8.000 pessoas, mas o pouco que nós temos na mão de Jesus multiplica. E tem uma música que nós cantávamos aqui muitos anos atrás, vou pedir ajuda aqui do Ministério de Louvor, que diz assim: quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão?
Quem poderia imaginar? Se você sabe, canta com a gente. O menino iria ajudar a alimentar a multidão. Quem poderia imaginar? Mas é assim o quê? Que Deus faz, usa quem Ele usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Mais uma vez, declare isso com fé no teu coração. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que um menino iria ajudar a alimentar a multidão? Mas é o quê? É assim que Deus faz. Ele usa o que tem nas nossas mãos. Usa quem Ele quer. Pode parecer pouco, mas é assim que Deus faz. Deixa eu te falar. As pessoas podem não imaginar, mas Deus vai usar o que está na sua mão. Deus vai usar o que você tem. As pessoas vão poder não imaginar, mas quando elas perceberem, tem multiplicação, tem expansão, tem abundância, porque você colocou o que você tinha na mão de Jesus. Aleluia. Aí eu olho para a Bíblia e eu vejo que Moisés, para conduzir um povo em liberdade no Egito, sabe o que Moisés tinha? Um cajado. Quando eu olho para Davi, sabe aquilo que Davi tinha? Uma funda. Deixa eu te falar, talvez você olhe para você hoje, você olhe para as suas mãos e você pode achar pouco. Você olhe para o seu trabalho e talvez você pode achar pouco. Você olha para a sua conta bancária e você pode achar pouco. Mas na mão de Deus é suficiente. E é desse pouco que Deus faz transbordar. Levanta a sua mão que eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse pouco que você acha que você tem na mão de Deus é suficiente para transbordar. Então o ano não acabou. Você não precisa pensar como que vai ser. Bota na mão de Jesus. Coloca na mão de Jesus. Entregue esses 2 últimos meses na mão de Jesus. Mas Jesus, é a vasilha que eu tenho, é o azeite que eu tenho. E espere a expansão acontecer na sua vida. Amém? Terceiro princípio: para você viver o mais de Deus, você precisa entender que a fé é o que abre espaço para o mais de Deus. Repita comigo: fé. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Meus irmãos, que loucura! Como eu vou encher muitas vasilhas com pouco azeite que eu tenho? Você precisa entender que a fé não é esperar o milagre. A fé é agir na confiança de que Deus irá prover. Tudo que eu tenho é uma vasilha de azeite, mas se Deus mandou eu ir lá e pegar mais vasilhas, é porque Deus irá prover. E aí o que aquela mulher fez? Me ajuda, meus irmãos. O que aquela mulher fez? Ela foi lá pegar mais vasilhas. E aquela mulher então começou a apresentar as vasilhas. Ela foi pegando muitas vasilhas, todas aquelas que ela tinha direito. Ela foi pegando as vasilhas porque ela confiou na voz de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela o seguinte: eu acho que você está precisando confiar mais na voz de Deus. Eu vou um pouquinho mais fundo. Tem pessoas aqui que Deus já falou, mas você estava com medo. Deus já falou: pega as vasilhas, pega muitas vasilhas, mas você está com medo. Lembre-se que fé não é esperar o milagre, fé é agir na confiança de que Deus irá prover. E se Deus falou, mais uma vez, se Deus falou, por que, meus irmãos? Porque basta uma palavra de Jesus e tudo o que precisa é transformado. Na Bíblia nós vamos ver um exemplo
de um homem que ficou conhecido, o centurião. E ele chega até Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 5. Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele venha. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. É a fé que abre espaço para o mais de Deus. E o que nós podemos aprender com o centurião é que basta apenas uma palavra. Meus irmãos, entre a nossa realidade, entre as nossas circunstâncias e a palavra de Deus, escolha a palavra. Eu nunca vi uma pessoa que decidiu obedecer a Deus e se frustrou. Uma pessoa que decidiu obedecer a Deus e Deus não foi fiel. Mas eu já vi pessoas escolherem as próprias circunstâncias e se frustrarem e se arrependerem. Por que nós confiamos em Deus? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós podemos confiar na palavra de Deus. Então eu e você precisamos ser pessoas de fé. Pessoas que na primeira oportunidade, na primeira resposta, a resposta vai ser a fé. A resposta vai ser a oração. A resposta vai ser, se Deus falou, eu irei obedecer. Amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Quarto princípio é que a obediência é que te leva para o outro lado. Repita comigo, obediência. E olha o que o texto diz, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 4. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Meus irmãos, olha tamanha fé e obediência dessa mulher. O profeta deu uma direção para ela. O que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Vá nos seus vizinhos e peça muitas vasilhas. Depois você entra no teu quarto, fecha a porta da tua casa, só você e os seus filhos, mais ninguém, e comece a derramar desse azeite nas vasilhas e separe a que você for enchendo. Quero pedir ajuda aqui da nossa voluntária. Comece a encher as vasilhas. Então aquele homem disse, vá, feche a porta, só você e os seus filhos, e comece a encher. Meus irmãos, faz sentido só ter uma botija de azeite, separar muitas vasilhas? Como? Mas a obediência não precisa de resposta. A obediência é a partir da fé. A obediência não vem com todos os caminhos, a obediência ela vem pela fé. Então você não precisa entender como Deus irá fazer, você precisa obedecer. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como eu vou encher todas as vasilhas com esse óleo, com esse azeite, mas se a voz de Deus falou, eu só preciso obedecer. Meus irmãos, diga para essa pessoa que está ao seu lado, você só precisa obedecer. O restante, quem vai fazer é Ele. Aleluia, aleluia. Só que meus irmãos, sabe o que acontece? Muitas vezes nós decidimos não obedecer. Muitas vezes o pecado rouba de nós a nossa obediência. Muitas vezes nós escolhemos outras coisas e não obedecer a Deus. Por quê, pastor? Porque obedecer a Deus talvez vai custar algo de nós. Obedecer a Deus pode, para os outros, parecer loucura.
As pessoas talvez não vão compreender o porquê eu estou tomando certas decisões. Mas essa é a jornada pela fé. Só que infelizmente tem pessoas que nos momentos de decisões escolhem não obedecer a Deus. Mas olha o que a Bíblia diz em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe o que ele está dizendo? Deus tem muito mais prazer em que você o obedeça do que simplesmente você dar um check no culto do meio de semana na igreja. A tua religiosidade não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a sua obediência. É a sua obediência. Meus irmãos, tem 2 meses que amanhã vai fazer 2 meses que eu estou casado. Glória a Deus. Casamento é uma benção. E tem algo que a gente aprende na vida, que são as linguagens do amor. Quantos já ouviram falar das linguagens do amor? E aí alguns é a palavra de afirmação, alguns é tempo de qualidade, alguns são presentes, atos de serviço. A Júlia é palavra de afirmação e tempo de qualidade. E sabendo como amá-la, eu me esforço para isso. A linguagem do amor de Jesus é a obediência. Então, se você ama a Jesus, você precisa obedecer. E Jesus fala assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E aquela mulher então só desfrutou de uma expansão porque ela decidiu obedecer a voz de Deus. Talvez tudo que te falta para você romper na sua vida, nos seus negócios, na sua vida espiritual, é a sua decisão de obedecer. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vou pedir para colocar aqui no telão. Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Então Deus coloca diante de nós as escolhas. Deus não criou robô. As escolhas estão na nossa mão. Ele nunca vai escolher por nós, mas vai sempre nos mostrar qual é o melhor caminho. E quando Ele mostrar, o que nós precisamos fazer é obedecer. É decidir escolher não um pecado. É decidir perder pessoas. É decidir perder coisas, perder status, perder título. Mas se você encontrou Jesus, você encontrou algo muito maior do que qualquer outra coisa que você poderia encontrar. Então, quando eu encontro Jesus, tudo que eu tenho perde valor, porque eu encontrei o melhor tesouro. Tem a música que diz: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E eu te pergunto, será que você encontrou mesmo? Porque se você encontrou, você está disposto a obedecer a qualquer custo, mesmo que pareça loucura. Então aquela mulher tinha só botija, loucura, não era? Mas ela decidiu obedecer ao Senhor. E sabe o que é interessante? Que o texto ele diz para a mulher: vá para sua casa, fecha a porta, só você e os seus filhos. Sabe por quê? Porque tem experiências profundas com Deus que nós só vamos viver em secreto. Tem experiências profundas com Deus que não é para ter mais ninguém. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que a incredulidade vai roubar a sua fé. Tem pessoas que a incredulidade, a inveja vai te fazer desistir. Então tem experiências com Deus que é só você e sua casa. Tem experiências com Deus que é só você fechando a porta e lá que Deus vai fazer. Pastor, mas fulano é importante para mim. Se é uma direção de Deus, vá fechar a porta, só você e seus filhos. É só você e os seus filhos. Se você levar mais alguém, é desobediência. E aí Deus não faz. Então tem pessoas
que vão ser pessoas que vão impulsionar a sua fé, mas infelizmente tem pessoas que vão roubar a sua fé pela incredulidade delas. Cutuca essa pessoa assim, ó, e diz o seguinte: você é daquelas que me impulsionam. Por isso que eu estou sentado do seu lado. Você é uma pessoa de fé. Amém? É por isso que você está sentado nessa pessoa. Quinto princípio para você viver mais de Deus é que à medida da sua disponibilidade, Ele faz mais. Eu vou repetir. À medida da sua disponibilidade, Ele faz mais. Eu vou repetir mais uma vez. À medida da sua disponibilidade, Ele faz mais. Olha o que diz, 2 Reis 4, versículo 6, coloca aqui no telão para a gente ver. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Só então o azeite parou de correr. Então, enquanto aquela mulher tinha vasilhas para encher, enquanto aquela mulher tinha espaço para mais, Deus mandava mais. Deus mandava mais. Deus mandava mais. Deus mandava mais. Só que, infelizmente, às vezes nós apresentamos as nossas vasilhas para Deus, mas elas não têm mais espaço. Aqui está a minha vaidade, aqui está o meu egoísmo, aqui está os meus bens materiais, aqui está o meu eu. E eu chego para Deus: Deus, eu quero mais, mas não tem espaço. Se não tem espaço, Deus não derrama mais. Se não tem espaço, Deus não derrama mais. Acabou o espaço, o azeite parou de correr. Mas enquanto tinha espaço, Ele derramava mais. Enquanto tinha espaço, Ele derramava mais. Enquanto houver espaço, enquanto houver fé, enquanto houver disponibilidade, enquanto houver obediência, Ele irá derramar mais. O ano de 2025 não acabou, então se houver espaço, Ele pode fazer mais. Tem mais expansão, tem mais crescimento, tem mais abundância sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem espaço para mais. Mas não pode acontecer igual aquele menino conhecido como o jovem rico. O jovem rico, ele chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, eu já faço tudo, o que eu posso fazer mais? E aí Jesus diz: vai e vende tudo que você tem. Sabe o que Jesus está falando? Assim, abra mão, abra espaço. O que aquele menino fez? Deu as costas e se recusou. Infelizmente, é uma decisão como essa que nós tomamos no nosso dia a dia, quando nós podemos obedecer e escolhemos as nossas próprias vontades. É uma decisão parecida com essa do jovem rico, que chega até diante de Jesus e fala assim: Jesus, eu quero mais. Mas nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos custa. Só que se não houver espaço, Deus não faz mais. E aquele jovem então negou a Jesus e ficou com os seus bens. Meus irmãos, só que no final a conta nunca fecha. Então, se você estiver diante de uma decisão entre escolher Jesus, abrir espaço para mais de Deus, e escolher o que você tem, o que você vai fazer? Você vai escolher abrir espaço para Jesus. Amém? Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, nós iremos receber de acordo com as vasilhas que nós levamos diante dele. Nós iremos receber de acordo com as vasilhas que nós levamos diante dele.
a nossa fé irá determinar o que nós vamos receber de Deus. Qual que é o tamanho da sua fé? Você tem fé? Tem espaço para Deus trabalhar no teu casamento? Tem espaço para Deus trabalhar na tua vida espiritual? Tem espaço para Deus trabalhar no teu caráter? Tem espaço para Deus trabalhar na tua vida financeira? Você tem fé que Deus pode curar você? Você tem fé que Deus pode restaurar o que foi perdido? À medida que você abrir espaço, vai ser a medida que você vai receber. Só quem tem fé, e só quem tem vasilhas para apresentar para Jesus nessa noite, vai dar um glória a Deus aí no seu lugar. Não, acho que você não entendeu. Aqueles que têm fé e têm espaço para receber mais de Deus, vai dar um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Sexto princípio. Vocês estão preparados, meus irmãos? Quantos acreditam aqui que nós temos um Deus que é maravilhoso? Amém? Levanta a sua mão. Se você acredita que você tem um Deus maravilhoso, levanta a sua mão. Sexto princípio. O mais de Deus é além do que você pode imaginar. O mais de Deus é além do que você pode imaginar. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 7. Coloca no telão aqui pra gente. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. O que ela contou ao homem de Deus? Que enquanto ela tinha vasilhas disponíveis, o óleo não parou de jorrar. O que ela contou ao homem de Deus? Que enquanto ela enchia as vasilhas, o azeite não parou de correr. E aí o que ela fez? Foi ao homem de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Por quê? Qual que era a necessidade daquela mulher? A necessidade daquela mulher é que ela tinha uma dívida e os credores iriam levar os 2 filhos dela. Então ela precisava de quê? De um recurso para suprir a necessidade dela. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então aquela mulher tinha uma dívida, credores foram buscar os filhos dela com o pagamento da dívida. Então aquela mulher chega ao homem de Deus e fala: eu preciso de ajuda. E aí a história que você conhece. Então depois que ela vê então o azeite multiplicando, o azeite não parando de jorrar, ela volta e conta ao homem de Deus, que diz para ela: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, resolva o problema, a sua necessidade já foi suprida. Deixa eu te falar, a sua necessidade já foi suprida. E o que o texto continua dizendo? Deixa o texto na tela, volta lá, versículo 7. Então o que? Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Em outras palavras, aquela mulher tinha uma necessidade, ela escuta uma direção de Deus e age pela fé e obediência, só que Deus faz além do que ela estava precisando, porque esse é o nosso Deus. Então aquela mulher precisava de dinheiro para suprir a sua dívida, mas Deus dá dinheiro para ela, dá recursos em abundância, para que ela e seus filhos e a sua casa pudessem ainda viver do que sobrar. Então entenda que Deus não irá apenas suprir a sua necessidade, Deus irá fazer transbordar. Você não vai ter apenas o que você precisa, Deus irá fazer mais. A Bíblia diz para nós em Efésios capítulo 3, versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Levanta a sua mão. Deus irá fazer infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou, e não está para o ano de 2026 não, ainda nesse ano existe expansão para a sua vida, existe mais de Deus sobre a sua vida, não vai ter apenas a necessidade suprida, não vai ter necessidade apenas suprida, vai ter o transbordar de Deus. Posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? E aí você vê como que você me responde. Tem espaço
achei que isso ia resultar em mais fé no teu coração. Deixa eu te perguntar novamente. Tem vasilha? Vou perguntar mais uma vez. Tem vasilhas disponíveis nessa noite? Então olha o que é que o Senhor preparou para você. Existe um transbordar preparando para você. Existe uma abundância de Deus preparando para você, infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou. Não vai apenas suprir necessidade, vai transbordar, vai transbordar. Se você crê, levanta a sua mão, receba essa palavra. Irá transbordar. Aleluia, aleluia. Você pode pedir isso nessa noite? Enche-me, Deus, vamos juntos. Enche-me, Deus, enche-me. Comece a abrir espaço. Deus, aí no teu lugar, comece a abrir espaço. Deus, enche-me, oh, enche-me, Deus. Tem espaço, tem vasilha? Então peça isso para Ele. Deus, enche-me. Comece a abrir mais espaço. Comece a apresentar novas vasilhas. Porque se tem vasilha, Ele continua enchendo. Se tem espaço, Ele continua transbordando. Deus, enche-me, Deus, enche-me. Meus irmãos, Ele não apenas supre, Ele restaura sonhos, Ele restaura famílias, Ele dá novas oportunidades. Por quê, pastor? Porque essa é a graça de Jesus. Se for olhar para a nossa própria força, nós não somos capazes, nós não somos merecedores. Eu sou pequeno demais, meus irmãos, eu sou fraco demais, nós somos fracos demais. Mas sabe o que eu olho para a palavra e sabe o que a palavra de Deus me diz? Mateus, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Mateus, é quando você está fraco, é quando você reconhece que você é dependente de mim. É aí, Mateus, que eu manifesto o meu poder. Meus irmãos, para esse final de ano, reconheça a sua fraqueza, reconheça as suas limitações, peça perdão, se arrependa. Abra espaço para que Deus possa manifestar o poder dEle. Abra espaço, porque a palavra de Deus diz para nós: se eu fosse você, eu levantava a sua mão aí no teu lugar. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pedi para a mídia colocar aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Chacoalha essa pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e diz para ela o seguinte: é para você. Meu Deus, é para você. Diga para ela o seguinte assim, ó: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você. Então abra espaço, porque tem mais de Deus para você. Aleluia. Quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Pai, essa é uma noite que o Senhor preparou. Essa é uma noite que o Senhor separou para os teus filhos que estão aqui e para aqueles que nos acompanham através dessa transmissão online. Essa é a noite que o Senhor separou para fazer o teu azeite jorrar sobre a nossa cabeça.
Se você não entendeu, eu gostaria que você entendesse o seguinte: nessa noite, a vasilha que você tem disponível é o teu coração. A vasilha que você precisa apresentar para Ele hoje é o teu coração. Jesus, tem espaço no meu coração para receber mais de Ti. Tem espaço no meu coração para receber mais da Tua presença, para receber mais do Teu Espírito. Tem espaço dentro de mim para que eu possa ter uma experiência sobrenatural contigo. Eu quero viver os planos, eu quero viver as promessas, eu quero viver a expansão. Eu estou disponível. Faça na minha vida. Esse é o recado que você precisa dar para Ele hoje. Senhor, tem espaço, então enche-me, 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 enche-me. Mas eu não quero apenas para mim, eu não quero apenas para suprir a minha necessidade. Eu quero transbordar, eu quero transbordar, eu quero transbordar, eu quero transbordar. Eu quero te pedir para você cantar essa canção e pedir: Senhor, enche-me, até que eu possa transbordar. Faça dessa canção a tua oração nessa noite. Apresente o teu coração para Ele nessa noite. Peça isso a Ele nessa noite. Tem espaço, Deus. Aqui estão as minhas vasilhas. Só as vozes. Será que você pode declarar isso? Enche-me até transbordar. Coloque a mão sobre a tua cabeça e peça isso a Ele. Até transbordar. Coloque a mão sobre a tua cabeça e peça isso a Ele, Senhor. Tem espaço para mais. Enche-me. Derrama mais, Senhor. Mais uma vez peço isso a Ele. Enche-me até transbordar. Transbordando para o teu casamento, transbordando para a tua vida financeira, transbordando para a tua família, transbordando no teu trabalho, transbordando sobre os teus filhos, transbordando sobre a tua descendência, transbordando. Nós vamos orar. E eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como que foi o seu dia hoje. Talvez você esteja num dia ruim. Você estava num dia ruim. Porque depois de uma palavra dessa não tem como você voltar do mesmo jeito. Talvez o seu dia no trabalho foi aquele dia. A sua semana, só Jesus. Mas Deus te trouxe aqui para você entender que Ele vê a sua necessidade, assim como Ele viu daquela viúva, e Ele vai fazer mais do que você necessita.
Então eu não sei como você chegou aqui hoje. Quero te convidar a você a fechar seus olhos. Não precisa olhar para mim. Mas eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui afastado de Deus, distante de Deus. Você conheceu o Evangelho. Eu sinto que você fala: eu nunca tive uma experiência com Deus como a minha família teve. Mas Deus te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade. É tempo de você se reconciliar com Ele. A palavra é reconciliação. Porque não tem o mais de Deus sem obediência. Não tem o mais de Deus sem renúncia. Não tem o mais de Deus sem abandonar o pecado, sem abandonar a velha vida. Para você começar o novo de Deus, você precisa deixar para trás as coisas que passaram. É tempo de deixar o passado para trás. E é tempo de se acertar com Ele. Todos de olhos fechados. Se você está aqui nessa noite e você é essa pessoa que precisa acertar as coisas com Deus hoje, aí onde você está, só levanta a sua mão que eu quero te ver. Pastor, sou eu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Pastor, sou eu, preciso acertar minha vida com Deus. Continue com a tua mão levantada. Pastor, sou eu. Glória a Deus. Tem mais alguém? Você que está vendo essa pessoa do seu lado com a mão levantada, pega na mão dela. Pega na mão dessa pessoa, traz ela aqui na frente que nós vamos orar. Hoje é um dia que o Senhor separou para mudar a sua realidade, para acertar as coisas, para reconciliar, para que você possa avançar para aquilo que Ele preparou para a tua vida. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Nós já vamos orar. Essa é a noite que o Senhor preparou para você. Essa é a noite que o Senhor separou para mudar a tua história, para recomeçar. Eu quero convidar a igreja a estender as mãos até aqui à frente. Mas talvez você esteja aqui ainda nessa noite e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero conhecer Jesus. Eu quero entregar, eu quero abrir espaço para Jesus morar no meu coração. Se você é essa pessoa e quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem até aqui à frente que nós vamos orar. Pastor, sou eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ter experiências com esse Deus. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Glória a Deus. Está nas suas mãos. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pelo poder da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra, ela transforma os nossos corações. A tua palavra, ela restaura a nossa vida. A tua palavra quebranta o nosso coração. Pai, nós te louvamos pelo poder da tua palavra. Pai, eu te entrego a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui à frente, que decidiram recomeçar, acertar as coisas, acertar o relacionamento deles com o Senhor. Pai, sele esse coração com o teu Espírito Santo. Pai, que o teu Espírito Santo possa convencer, possa libertar, possa curar, possa transformar tudo que precisa ser transformado. E que eles possam olhar para si e ver: foi a mão do Senhor quem me transformou. Foi o Senhor quem fez isso. Foi o Senhor quem mudou a minha sorte. Foi o Senhor quem restaurou a minha vida. Foi o Senhor quem restaurou a minha família. Foi o Senhor que restaurou meu trabalho. Foi o Senhor que restaurou as minhas finanças. Foi a mão do Senhor. E eu oro, Pai, para que à medida que eles abram espaço, o Senhor continue derramando mais. E que o óleo que começou a jorrar na vida deles nessa noite, Pai, o óleo que começou a jorrar sobre eles nessa noite, nunca pare de jorrar, aleluia.
Pai, que o óleo que começou a escorrer sobre a cabeça deles nessa noite nunca pare de jorrar, porque sempre haverá espaço para mais, sempre haverá espaço para mais, sempre haverá espaço para mais. Então, Pai, derrama a tua graça, a tua glória e o teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Queria convidar vocês. O Hélio vai acompanhar vocês, a pastora Patrícia, só para a gente orar de forma específica por vocês ali. Nós queremos orar de forma específica, conhecer a sua necessidade e orar por você, anotar o seu nome. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar, meu irmão? Eu acho que pode ser mais forte. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Meu Deus. Meus irmãos, se a primeira quarta foi assim, imagine semana que vem. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus sempre pode fazer mais. Então, se essa quarta foi boa para você, Deus te espera aqui na semana que vem. Eu quero te desafiar a você trazer 5 amigos com você. Você conhece alguém que precisa estar aqui nesse ambiente para receber essa palavra? Quarta-feira que vem eu vou estar aqui novamente. Eu tenho uma palavra profunda para o teu coração. O Senhor está nos levantando e o Senhor quer nos esticar, o Senhor quer nos expandir. É tempo de crescimento. Então, se você conhece alguém que precisa estar aqui junto com você, uma família, um casal de amigos, chama, convida, traz semana que vem, porque eu acredito que aquilo que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. Só que aquilo que Ele tem para você, não é só para você. Sabe por quê? Eu vou profetizar isso sobre a tua vida. Aquilo que Deus tem para você, não é só para você, é para transbordar para os outros. É para transbordar para os outros. Então, aquilo que Deus está fazendo na sua vida aqui, começou a fazer na sua vida hoje, não é só para você, é para você transbordar para outras pessoas também. Então, para a quarta-feira que vem, chama pelo menos 5 amigos, pelo menos 5. Sabe essa cadeira que está vazia do seu lado? É um amigo que você vai convidar, para que ele possa ter uma experiência profunda com Deus, como você teve, como muitos tiveram aqui nessa noite. Amém? Mas antes de eu fazer a última oração, eu queria que você orasse por essa pessoa que está do seu lado. Tira um tempinho, 2 minutinhos para você orar por essa pessoa. Talvez é o seu marido, a sua esposa. Ore nesse ambiente, porque eu acredito que nós estamos num ambiente profético aqui nessa noite. E no ambiente profético, palavras viram decretos. Então ore com essa pessoa e comece a profetizar isso sobre a vida dela. É tempo de crescimento, é tempo de expansão. Deus tem infinitamente mais sobre a sua vida. Eu oro para que você possa abrir espaço. Eu oro para que você possa renunciar ao teu pecado. Eu oro para que você possa mudar a tua mentalidade. Eu oro para que você possa aumentar a tua fé. Eu oro para que você possa transformar o teu interior. Amém? Glória a Deus. E pergunta para essa pessoa então que está do seu lado: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida? Não, você vai perguntar com autoridade, meu irmão. Lembra que você está me ajudando nessa noite. Eu não estou pregando sozinho não, estou pregando junto com vocês. Então diga para essa pessoa assim: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida? E aí você vai olhar no fundo dos olhos dessa pessoa e você vai dizer para ela o seguinte: enquanto houver espaço na sua vida, Deus não irá parar de fazer. Aí você vai perguntar mais uma vez: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida? E aí você vai olhar no fundo do olho dela, assim, bem no fundo, e você vai dizer para ela o seguinte: se tem espaço, tem um derramar de Deus sobre a sua vida. E aí você vai continuar profetizando para ela o seguinte: não vai parar em você, vai transbordar, vai transbordar,
Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar, meus irmãos. Vai transbordar. Não vai ser apenas para suprir falta de algo, irá transbordar. Amém? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Muito obrigado pela tua presença. Espero você aqui semana que vem e trazendo pelo menos mais 5 com você. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, desde agora e para sempre. Vá em paz, que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você.